Você já parou para pensar que talvez não exista falta de oportunidade, mas sim falta da chave certa para enxergar onde elas estão? A verdade é dura. Muitos vivem batendo em portas que nunca vão se abrir, enquanto outros, com a chave mental certa, parecem atravessar a vida sem barreiras. Não é mágica, é estrutura interna. A maioria das pessoas acredita que prosperidade e plenitude são recompensas para quem trabalha mais, sofre mais ou dá sorte na vida. Mas Napoleon Hill provou o contrário. Essas conquistas são resultado direto da forma como você pensa, sente e age diariamente. É contraintuitivo, porque nos ensinaram a correr atrás, quando o segredo está em alinhar dentro. O problema é que quase ninguém foi ensinado a criar a própria chave mental. Desde cedo, aprendemos a buscar soluções fora, o emprego perfeito, o investimento milagroso, a pessoa certa para salvar nossa vida. E assim, gastamos anos procurando no lado errado da porta, enquanto a fechadura verdadeira está bem diante de nós. Essa chave não abre apenas a porta do dinheiro, mas também da abundância, da prosperidade, da saúde e da paz interior. É a mesma chave que equilibra suas finanças e traz serenidade para dormir à noite. Não importa a sua idade ou condição atual. Quando ela gira, tudo muda. Mas aqui está a parte que poucos aceitam. A chave não é herdada, nem comprada. Ela é construída. E a boa notícia é que, uma vez criada, ninguém pode tirá-la de você. Ela se torna parte de quem você é, moldando não apenas o que você conquista, mas também quem você se torna no processo. Imagine poder acordar todos os dias sabendo que não precisa mais implorar por oportunidades, porque você mesmo cria as suas. Imagine sentir que o fluxo de prosperidade e saúde não depende de instabilidade externa, mas de um padrão interno que você domina. Isso é liberdade. E se eu te dissesse que essa chave pode começar a ser moldada ainda hoje, com passos claros, práticos e profundamente transformadores? Que existe uma sequência capaz de alinhar sua mente para que cada ação sua tenha impacto real no mundo? Isso não é teoria distante. É algo que você vai aprender agora. Então, se você quer finalmente descobrir como construir essa chave mental e abrir as portas da vida que sempre desejou, fica comigo até o final deste vídeo. E já aproveita para se inscrever no canal, porque aqui nós mergulhamos fundo nos segredos de Napoleon Hill para transformar pensamentos em resultados reais. Imagine que a sua vida seja como um grande cofre. Dentro dele estão guardados o dinheiro, a abundância, a prosperidade e até a saúde que você deseja. Mas como todo cofre, ele não abre com força bruta. Precisa da chave certa. Essa chave não é feita de metal, mas de ideias, crenças e imagens mentais que você alimenta todos os dias. Napoleon Hill dizia que quem controla a chave da própria mente controla o próprio destino. Essa chave não é um objeto físico, mas uma construção interna. Ela é feita de pensamentos repetidos, emoções bem direcionadas e ações consistentes. Assim como uma fechadura não cede a qualquer chave, a vida não se abre para qualquer padrão mental. Quando se tenta abrir com pressa ou desespero, é como tentar girar uma chave errada, desgasta o metal e frustra o dono. A diferença está em lapidar o formato certo. Pense em alguém que quer ganhar mais dinheiro, mas vive repetindo que o Brasil está em crise ou que ninguém prospera honestamente. Esse padrão mental é uma chave torta. Mesmo que a pessoa trabalhe duro, ela não abre a fechadura da prosperidade. Hill lembrava que a mente é como um molde. Se o molde está quebrado, a forma final também sairá imperfeita. O conceito da chave vai além de simplesmente pensar positivo. É um alinhamento profundo entre aquilo que você acredita, deseja e pratica.
Não adianta pedir saúde e, ao mesmo tempo, encher o corpo de hábitos que drenam energia. Não adianta pedir abundância e continuar alimentando a mentalidade de escassez. A chave só funciona quando todos os dentes estão no lugar. Uma boa forma de visualizar isso é pensar no mecanismo de um relógio antigo. Cada engrenagem representa um aspecto da sua vida: dinheiro, relacionamentos, saúde, espiritualidade. Se uma dessas engrenagens trava, todo o sistema perde ritmo. A chave mental é o que coloca todas elas para girar juntas, no tempo certo, sem atrito. Quem entende o conceito da chave sabe que ela pode ser construída de propósito. Não é sorte, não é herança, não é coincidência, é um projeto. E como todo projeto começa com um desenho, uma imagem mental clara de como a vida será quando a fechadura se abrir. Napoleon Hill chamava isso de definiteness of purpose, clareza absoluta do que se quer. Um exemplo simples: se você quer abrir a porta da liberdade financeira, sua chave pode ter dentes, como disciplina de poupança, estudos sobre investimentos, contatos estratégicos e mentalidade de crescimento. Sem esses elementos, é como tentar abrir um cofre com uma chave lisa. O conceito da chave é justamente aprender a esculpir cada detalhe. E aqui está o ponto que poucos percebem. Mesmo depois de encontrar a chave certa, ela precisa ser usada com frequência para não enferrujar. Muitos acham que basta descobrir o segredo e tudo se resolve, mas não é assim que funciona. A chave é viva, moldada pelo uso diário, e esse é o elo que nos leva diretamente para entender qual é o princípio central que Napoleon Hill queria que você nunca esquecesse. Se houvesse apenas uma lição para carregar da obra de Napoleon Hill, seria esta: tudo começa pela mente. Ele repetia incansavelmente que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Parece simples demais, mas é justamente aí que mora a profundidade. Esse princípio é a espinha dorsal de toda riqueza, abundância, prosperidade e até da saúde. O mais curioso é que, apesar de sua simplicidade, a maioria vive como se isso não fosse verdade. Continuam plantando pensamentos de escassez e esperando colher frutos de abundância. É como querer plantar laranjeiras e colher uvas. Não importa o quanto você reze ou trabalhe, o fruto será sempre compatível com a semente mental que foi plantada. Hill aprendeu esse princípio observando pessoas que construíram fortunas do zero. Não eram apenas trabalhadores incansáveis, mas sonhadores convictos. Antes de qualquer negócio, antes de qualquer movimento, eles já haviam criado uma imagem tão nítida do resultado que parecia real. E essa imagem se tornava um plano de ação diário, sem margem para dúvidas. Aqui entra algo essencial: acreditar não é apenas desejar, é sentir, agir e se mover como se já fosse realidade. Alguém que quer saúde plena, por exemplo, não só pensa em ser saudável, mas já começa a se alimentar, se exercitar e descansar como uma pessoa saudável faria. A crença verdadeira se traduz em hábitos. Esse princípio central exige vigilância constante. A mente é um campo fértil, mas também é vulnerável. Se você deixa que notícias ruins, conversas negativas ou autocríticas duras se instalem, logo estará sabotando o terreno. Hill defendia a importância de blindar a mente, escolhendo com cuidado o que entra e o que permanece. Quando se internaliza isso, a vida muda de eixo. O foco deixa de ser o que está acontecendo lá fora para o que estou criando aqui dentro. E, curiosamente, quando o interior muda, o exterior começa a se ajustar. É como afinar um instrumento. Quando a nota certa é encontrada, todo o resto da música se harmoniza. Um exemplo prático: se hoje você se vê preso a dívidas, o primeiro passo não é fazer mais horas extras, mas mudar a percepção de si mesmo.
Visualize-se como alguém próspero, que administra bem o dinheiro, que atrai oportunidades e sabe dizer não ao que não agrega. A ação externa virá, mas será guiada por uma nova identidade. Entender o princípio central é como receber a chave mestra do cofre. Mas antes de usá-la, é preciso entender como ela se conecta com algo ainda mais profundo, a ponte invisível que liga esse ensinamento de Napoleon Hill ao seu dia a dia, transformando teoria em prática real. Saber o princípio central é uma coisa. Viver de acordo com ele é outra completamente diferente. É como ter a planta de uma ponte e nunca começar a construção. Napoleon Hill não queria que seus leitores apenas entendessem conceitos sobre dinheiro, abundância, prosperidade e saúde. Ele queria que cruzassem para o outro lado, onde esses valores se tornam realidade. A ponte é o caminho entre o que você sabe e o que você pratica. Ela é feita de pequenas traves diárias. Uma decisão de se levantar mais cedo, um hábito de estudar algo novo, um cuidado maior com a forma como você fala consigo mesmo. Não se constrói prosperidade com um único gesto grandioso, mas com consistência diária. Hill aprendeu, ao entrevistar mais de 500 milionários, que todos possuíam essa ponte interna bem estabelecida. Eles não ficavam apenas absorvendo teorias ou se inspirando com frases motivacionais. Eles criavam rotinas que tornavam o pensamento positivo algo palpável, visível e mensurável na vida real. Imagine que você quer atravessar do lado da escassez para o lado da abundância. A ponte começa com o que você acredita ser possível. Se acha que nunca ganhará mais de certo valor, a ponte já nasce curta e frágil. Mas se decide que pode e começa a agir como quem pode, cada ação reforça as vigas que sustentam seu caminho. A ponte também é pessoal. Não existe um modelo pronto que funcione para todos. Para uns, pode significar empreender. Para outros, investir. Para outros ainda, mudar radicalmente o círculo de amizades. O que importa é que ela conecte sua visão interna com os resultados externos. Hill gostava de dizer que o conhecimento só é poder quando colocado em prática. Ter um livro sublinhado na estante não muda sua vida, mas aplicar um único parágrafo dele com disciplina, sim. A ponte é construída quando a teoria atravessa para o terreno da ação. Um exemplo: ler sobre alimentação saudável é ótimo, mas não altera a sua saúde até que você realmente mude o que coloca no prato. Da mesma forma, estudar finanças não aumenta seu dinheiro até que você aplique técnicas de economia e investimento. O saber é a base da ponte. O fazer é o ato de cruzá-la. E é nesse ponto que surge um desafio sutil. Muita gente, mesmo conhecendo a ponte e o princípio central, acaba se perdendo procurando chaves erradas para abrir portas que nem levam ao destino que desejam. E é justamente sobre esse erro que precisamos falar agora. Um dos maiores obstáculos para alcançar dinheiro, abundância, prosperidade e saúde é gastar energia procurando chaves que nunca vão abrir a porta certa. Napoleon Hill observou que muitas pessoas correm atrás de atalhos ou fórmulas milagrosas e, no final, percebem que estavam apenas girando fechaduras que não levam a lugar algum. O erro começa quando se acredita que a solução está sempre fora. A pessoa pensa que precisa do curso mais caro, do contato mais influente ou do golpe de sorte perfeito. É como se alguém tentasse abrir um cofre com um molho de chaves aleatórias, esperando que por acaso uma funcione. Isso não é estratégia, é aposta. Hill contava histórias de homens que enriqueceram não porque encontraram o truque certo, mas porque pararam de se distrair com promessas vazias. Eles focaram em desenvolver a chave verdadeira, sua própria mentalidade.
Ao moldar os pensamentos e hábitos corretos, todas as outras portas começaram a se abrir naturalmente. Um exemplo prático: quem quer saúde plena, muitas vezes gasta fortunas em suplementos importados, mas não consegue manter um sono de qualidade. É como tentar destrancar uma porta com a chave de outra casa. A solução estava ao alcance, mas o foco estava no lugar errado. Procurar chaves erradas também é seguir modelos de sucesso que não têm nada a ver com você. Alguém pode tentar copiar o estilo de investimento de um bilionário, mas se esse modelo não se encaixa na sua realidade, o resultado será frustração. A chave certa precisa estar alinhada com seu propósito e contexto. É preciso honestidade para admitir quando estamos insistindo em uma chave errada. Muitas vezes, isso fere o ego. Afinal, ninguém gosta de reconhecer que passou anos tentando abrir a porta errada. Mas é esse reconhecimento que libera espaço para encontrar a chave verdadeira. Um bom exercício é listar todas as ações que você está fazendo hoje para alcançar prosperidade e perguntar: essa chave está realmente girando algo ou só estou fingindo que estou abrindo a porta? A resposta pode ser desconfortável, mas também pode ser libertadora. E uma vez que se deixa de lado as chaves erradas, o próximo passo é entender como funciona a estrutura da chave mental. Aquela que realmente abre portas e mantém a vida alinhada com o que Napoleon Hill ensinava sobre criar resultados consistentes. A chave mental não é algo abstrato demais para ser compreendido. Ela tem uma estrutura clara, como qualquer ferramenta precisa ter. Napoleon Hill ensinava que para abrir as portas da prosperidade é preciso alinhar 3 elementos: pensamento definido, emoção intensa e ação persistente. Sem essa base, a chave simplesmente não encaixa na fechadura da vida. O pensamento definido é o desenho da chave. É saber exatamente o que se quer, com riqueza de detalhes. Não basta dizer quero dinheiro ou quero saúde. É preciso especificar quanto, como e por quê. Hill dizia que a mente adora clareza e rejeita ordens vagas. Uma meta mal definida é como tentar cortar madeira com uma serra sem dentes. A emoção intensa é o material da chave. É o que dá força para continuar mesmo quando nada parece acontecer. Pessoas que conquistam abundância não se movem apenas pela lógica, mas por um sentimento profundo que as impulsiona. É como se houvesse um motor interno que não permite desistir, mesmo diante de portas aparentemente trancadas. A ação persistente é o uso diário da chave. De nada adianta ter um desenho perfeito e o material mais resistente se ela fica guardada na gaveta. Hill reforçava que a prosperidade se constrói no uso constante das habilidades, na repetição de bons hábitos e na correção de rotas sempre que necessário. Essa estrutura também exige ajustes. Às vezes, um dente da chave, um hábito, uma crença, uma decisão está fora do lugar e impede que a porta gire. Quem entende isso não se frustra, apenas volta à bancada mental e lima o que for preciso. Um exemplo prático: se alguém quer abrir a porta da liberdade financeira, mas não tem disciplina para registrar seus gastos, esse dente da chave está torto. Pode-se ajustar isso com métodos simples, como aplicativos de controle financeiro ou planilhas diárias. A chave fica mais alinhada a cada melhoria. Outro ponto importante é que a chave mental é única para cada pessoa. Não existe cópia universal. Ela é moldada pelas experiências, valores e objetivos individuais. E justamente por ser única, precisa ser construída de forma consciente, para que cada dente esteja no lugar exato. E é aqui que chegamos a um momento decisivo: entender como, de forma prática, você pode criar a sua própria chave, moldada para abrir as portas da abundância e da prosperidade, de acordo com a sua vida e os ensinamentos de Napoleon Hill.
Criar a sua própria chave é um processo artesanal. Napoleon Hill ensinava que ninguém nasce com ela pronta. Ela é moldada ao longo do tempo, com paciência e intenção. Não é sobre copiar a chave de outra pessoa, mas sobre criar um formato único que abra exatamente as portas que você deseja: dinheiro, abundância, prosperidade ou saúde. O primeiro passo é clareza. Escreva exatamente o que você quer alcançar, sem medo de ser específico. Em vez de dizer, quero mais dinheiro, defina um valor, um prazo e o motivo pelo qual esse valor é importante. Hill reforçava que a mente responde muito melhor a ordens claras, quase como um funcionário que precisa de uma lista precisa de tarefas. O segundo passo é alinhar crença e emoção. Não basta saber o que quer, é preciso sentir como se já fosse realidade. Isso envolve visualização diária, afirmações e até rituais simples que mantenham a energia focada no objetivo. Uma caminhada imaginando-se já vivendo a vida que deseja pode ser mais poderosa do que horas de preocupação. O terceiro passo é transformar esse estado mental em hábitos concretos. Se a chave precisa ter dentes bem definidos, cada dente é um hábito. Pode ser guardar 20% de todo o ganho, investir semanalmente em aprendizado, cuidar da alimentação ou reservar tempo para o descanso. A chave gira quando todos os dentes se encaixam. Outro elemento essencial é a adaptação. Sua chave não é estática. Conforme você cresce, aprende e muda de metas, ela também precisa de ajustes. Às vezes, um hábito que funcionava no início já não serve mais. Hill dizia que a rigidez mental é inimiga da prosperidade. Também é importante escolher o material da sua chave, as influências que você permite entrar na mente. Livros, pessoas, ambientes e até músicas podem fortalecer ou corroer sua estrutura mental. Uma chave feita de pensamentos negativos enferruja rápido. Uma feita de inspiração e conhecimento se mantém firme por décadas. Vale lembrar que criar sua própria chave não significa pressa. É como afinar um instrumento. Um dente fora do lugar desafina toda a música. A pressa para abrir a porta pode gerar frustração, enquanto a paciência constrói uma chave precisa e duradoura. E uma vez que essa chave esteja nas suas mãos, o cuidado passa a ser na forma de usá-la, porque mesmo perfeita, ela pode não funcionar se aplicada de maneira incorreta. É aí que entramos nos erros mais comuns na aplicação. Ter a chave certa não significa automaticamente abrir todas as portas. Napoleon Hill observou que muitos, mesmo dominando os princípios da prosperidade, dinheiro, abundância e saúde, tropeçam na forma como usam o que sabem. Não é a chave que falha, é o uso que não respeita a técnica. Um dos erros mais comuns é a intermitência. A pessoa aplica o método por alguns dias e, ao não ver resultados imediatos, abandona. É como girar a chave pela metade e reclamar que a porta não abre. Hill sempre reforçava: a persistência é o lubrificante que faz a engrenagem girar. Outro erro é tentar abrir todas as portas ao mesmo tempo. Muita gente se dispersa tentando alcançar múltiplos objetivos sem foco real. Isso é como usar a chave certa, mas em fechaduras diferentes a cada dia. A energia se dispersa e o resultado nunca se concretiza. Também há quem aplique o conceito com pressa, sem dar tempo para a semente mental germinar. A chave mental precisa de repetição, consistência e maturação. Prosperidade e saúde são frutos que nascem de processos internos sólidos antes de se manifestarem no mundo exterior. Um erro sutil, mas poderoso, é usar a chave em ambientes errados. Certas portas, por mais que se abram, levam a lugares que não correspondem ao seu propósito. Seguir um caminho só porque parece lucrativo pode afastar você do tipo de riqueza que realmente deseja.
Há também o erro da negligência. Uma chave bem feita precisa de manutenção. Isso significa revisar hábitos, fortalecer crenças e continuar se alimentando de boas influências. Sem esse cuidado, a chave pode enferrujar e portas que antes se abriam com facilidade passam a oferecer resistência. Um exemplo claro: alguém que já conquistou estabilidade financeira, mas relaxa no controle de gastos, pode acabar fechando portas que levou anos para abrir. A aplicação correta exige atenção constante, mesmo após o objetivo ser alcançado. E é nesse ponto que vale olhar para quem aplicou corretamente, aprendeu com erros e obteve resultados extraordinários. Analisar exemplos reais nos ajuda a entender como transformar teoria em conquistas palpáveis. Observar exemplos reais é como ter diante de si um laboratório vivo do poder da chave mental. Napoleon Hill sempre trabalhou com evidências e não com teorias soltas. Ele mergulhou na vida de homens e mulheres que conquistaram dinheiro, abundância, prosperidade e saúde para entender quais padrões se repetiam e descobriu que, independentemente da área, a estrutura da chave era sempre a mesma. Andrew Carnegie é um desses retratos mais claros. Antes de erguer um império, ele já possuía em sua mente o projeto detalhado do que iria construir. Não apenas sonhava, mas nutria crenças, hábitos e decisões diárias alinhadas com esse projeto. Cada passo era calculado, cada oportunidade analisada, como um mestre artesão que sabe que não se improvisa na criação de uma chave. Outro exemplo é Thomas Edison, cuja persistência se tornou lendária. Ele compreendia que cada tentativa frustrada não era perda de tempo, mas lapidação de um dente da chave. Sua visão ia além da lâmpada. Ele sabia que estava moldando a própria mentalidade para romper barreiras e criar algo que mudaria o mundo. Essas histórias revelam um ponto vital. Prosperidade e saúde não surgem de ações isoladas, mas da coerência entre pensamento, emoção e ação. É a constância, não o esforço esporádico, que faz a chave funcionar. Quem constrói riqueza sólida não se deixa levar por impulsos ou pela pressa. Entende que cada movimento faz parte de um encaixe maior. Hill também percebeu que, em todos esses casos, a chave mental não parava de evoluir mesmo após o sucesso. Não havia acomodação. Ao contrário, os mais prósperos eram os que continuavam aprimorando crenças, hábitos e estratégias, pois sabiam que qualquer chave pode se desgastar com o tempo. A análise desses exemplos também expõe um contraste poderoso. A maioria das pessoas não falha por não ter a chave, mas por abandonar a construção dela no meio do caminho. Elas querem resultados imediatos, esquecendo que até o ouro precisa passar pelo fogo para se purificar. Quando estudamos profundamente essas trajetórias, percebemos que o sucesso é sempre precedido por uma fase de aparente estagnação. Aquele momento em que nada visível parece acontecer, mas onde a chave está sendo forjada silenciosamente. É aqui que muitos desistem sem saber que estavam a poucos giros de abrir a porta. E compreender isso nos prepara para o próximo passo. Usar essa chave de forma intencional e consciente, associando-a a um ato de poder, uma oração ou afirmação guiada, que potencialize cada dente e fortaleça a conexão entre mente e resultado, exatamente como Napoleon Hill ensinava. A chave mental, por mais bem construída que seja, precisa de um momento diário de alinhamento. Napoleon Hill compreendia que a mente humana é como um instrumento. Se não for afinada constantemente, perde a harmonia. É aqui que entram a oração e as afirmações guiadas, não como superstição, mas como tecnologia mental para ativar dinheiro, abundância, prosperidade e saúde. A oração, nesse contexto, é mais que pedir, é declarar,
é colocar em palavras a certeza de que aquilo que deseja já existe no plano mental e está a caminho do plano físico. É a conversa íntima com a fonte criadora, onde a gratidão antecede a manifestação. Quando dita com convicção, a oração molda o inconsciente para agir como aliado. Já a afirmação guiada é o treino da mente para pensar de forma intencional. É escolher frases que, repetidas todos os dias, esculpem novos padrões internos. Hill sabia que, ao afirmar algo repetidamente, não estamos apenas nos convencendo. Estamos ensinando ao cérebro um novo caminho, até que ele se torne automático. Um exemplo poderoso de afirmação seria: sou digno de prosperidade ilimitada e vivo em abundância plena, com saúde e alegria todos os dias. Quando repetida pela manhã e à noite, com emoção e visualização, essa frase se torna um comando direto ao subconsciente, programando-o para buscar oportunidades compatíveis. A combinação de oração e afirmação cria um ciclo de fortalecimento interno. A oração conecta você à dimensão espiritual do processo, enquanto a afirmação disciplina a mente na dimensão prática. É como usar as duas mãos para girar a chave. Mais firmeza, mais precisão, mais resultado. O momento ideal para aplicar essa prática é quando a mente está mais receptiva, logo ao acordar e antes de dormir. Nessas horas, o subconsciente está mais aberto a novas instruções, permitindo que as palavras se instalem com mais profundidade e rapidez. Também é importante registrar as orações e afirmações. Ter um caderno dedicado a isso mantém a clareza e ajuda a perceber como sua mentalidade evolui ao longo do tempo. A cada página, você vê a chave mental ganhando mais dentes, mais forma e mais poder. E assim, com a chave pronta, estruturada e energizada, chega o momento de apresentar tudo isso ao espectador de forma envolvente e irresistível, começando com uma introdução que o prenda do início ao fim. A chave mental não é um mito, nem uma história bonita para inspirar. É um mecanismo real, repetido ao longo da história por todos que alcançaram dinheiro, abundância, prosperidade e saúde. Napoleon Hill dedicou sua vida a provar isso, e cada exemplo que ele estudou reforça a mesma verdade. A vida externa sempre responde ao comando interno. Quando você entende isso, para de viver no modo aleatório. Cada pensamento passa a ser escolhido com cuidado. Cada emoção é direcionada e cada ação é tomada com propósito. É como se, finalmente, você assumisse o volante da própria vida e deixasse de ser passageiro dos acontecimentos. Mas é importante lembrar, a chave mental não funciona por si só se você a abandonar. Ela exige uso diário, ajustes constantes e vigilância contra os ladrões de energia, pessoas, crenças e hábitos que tentam corroer seu formato. O que é conquistado com disciplina precisa ser protegido com consciência. O mais poderoso dessa chave é que ela não abre só uma porta. Quando bem construída, ela se torna mestra, capaz de destrancar múltiplos aspectos da sua vida. Uma mudança na mentalidade financeira, por exemplo, pode gerar reflexos positivos na saúde, nos relacionamentos e até no seu senso de propósito. E talvez o maior segredo seja este: a chave não está distante nem fora do seu alcance. Ela já está aí em potencial, esperando que você a molde com suas escolhas, seus hábitos e suas crenças diárias. A única pergunta é: você vai começar hoje ou vai esperar mais um ano para girar a fechadura? A decisão é sua, mas saiba que, quanto mais cedo você iniciar, mais rápido verá portas se abrindo. Não importa o ponto de partida, porque o que define o resultado não é onde você está, mas a direção para onde está apontando sua mente. Se há algo que você deve levar deste conteúdo, é que a prosperidade e a plenitude não são privilégio de poucos,
mas consequência inevitável de quem constrói e usa a chave certa todos os dias. O tempo, nesse caso, é seu aliado, desde que você esteja girando na direção certa. Então, antes de fechar este vídeo, faça um compromisso com você mesmo. Comece agora a moldar sua chave mental. E se quer continuar aprendendo como Napoleon Hill aplicava esses princípios para transformar vidas, inscreva-se no canal e esteja pronto para abrir as próximas portas junto comigo.